Quando descemos mais fundo no coração, senti uma dor muito aguda, como se uma força desconhecida tivesse raspado meu corpo. Era como se minha carne tivesse sido arrancada. Eu gritei de terror. Meus agressores me arrastaram para uma cela e me jogaram para dentro. Quando eles fecharam a porta, eu gritei ainda mais alto. Eles riram com um riso sarcástico, dizendo: "Não te fará bem gritar. Quando chegar a tua hora, nós te levaremos perante o nosso mestre, e ele atormentará-te para o prazer dele." O cheiro do coração tinha agora saturado meu corpo. Por que estou aqui? O que está acontecendo comigo? Estou ficando louca. Deixa-me sair, deixa-me sair. Meus gritos foram sem resultado. Depois de um tempo, comecei a perceber a parede da cela em que estava. Ela era arredondada e lisa como algo vivo. Estava realmente vivo e começou a se mover. "Ó Senhor", eu gritei, "o que está acontecendo? Jesus, onde você está?" Mas apenas o eco da minha própria voz me respondeu. Um terror, o mais terrível que pode existir, de repente agarrou-me. Pela primeira vez desde que Jesus me deixou, comecei a perceber que estava verdadeiramente perdido, sem qualquer esperança. Comecei a chorar e liguei para Jesus o máximo que pude. Então ouvi uma voz na escuridão dizendo: "Não te fará bem chamar Jesus, ele não está aqui." Um brilho fraco começou a encher o lugar. Pela primeira vez, pude ver outras celas, como a minha, embutidas na parede do coração do inferno. Havia à nossa frente uma espécie de teia, e dentro de cada cela uma espécie de lama, uma substância pegajosa, fluía através das celas. A voz de uma mulher da próxima cela disse: "Você está perdido neste lugar de tormento. Não há nenhuma rota de fuga." Foi difícil para distingui-la porque a luz era tão fraca. A mulher estava acordada tanto quanto eu, mas os ocupantes de todas as outras celas pareciam adormecidos ou como em algum tipo de desmaio. "Não há mais esperança", gritou ela, "não há mais esperança." Um sentimento de imensa solidão e desespero total caiu sobre mim. As palavras da mulher não me ajudaram de forma alguma. "Este é o coração do inferno", disse ela, "aqui estamos nós atormentados, mas os nossos tormentos não são tão terríveis como os das outras partes do inferno." Mais tarde descobri que ela tinha mentido sobre o fato de que não havia tantos tormentos aqui como em outros lugares no inferno. "Às vezes", continuou ela, "somos levados antes de Satanás e ele tem prazer em nos torturar. Satanás faz a nossa dor a sua comida e ele aumenta o seu poder com os nossos gritos de desespero e a nossa tristeza. Constantemente, nossos pecados estão diante de nossos olhos. Sabemos que somos ímpios. Também sabemos que em um momento conhecíamos o Senhor Jesus, mas que nós o recusamos. Nós viramos as costas a Deus. Fizemos o que queríamos. Antes de vir para cá, era prostituta. Atraí homens e mulheres para mim pelo dinheiro deles e chamei amor ao que fizemos. Fiz com eles o que queria. Destruí muitas casas. Nestas celas, há muitas lésbicas, homossexuais e adúlteros." Gritei na escuridão: "Não pertenço a este mundo, estou salvo. Eu pertenço a Deus. Porque estou aqui." Mas não houve resposta. Depois os demônios voltaram e abriram a porta da minha cela. Um puxou-me enquanto o outro me empurrou por um caminho rochoso. O contato dos demônios era como uma chama ardente na minha carne. Eles estavam me brutalizando. Eu gritei: "Ó Jesus, onde você está? Por favor, ajuda-me, Jesus." Um fogo ardente apareceu de repente à minha frente, mas parou pouco antes de me alcançar. Agora senti que a carne estava a ser arrancada do meu corpo. A dor mais excruciante que eu poderia ter imaginado passou através do meu ser. Eu estava sofrendo além de insuportável. Algo que não vi estava a rasgar meu corpo, enquanto espíritos malignos, como morcegos, me mordiam por todo o lado. "Querido Senhor Jesus", eu gritei. "Onde você está? Por favor, tire-me daqui." Fui arrastado e empurrado para um vasto lugar vazio no coração do inferno e depois jogado na frente de algum altar imundo. No altar, um grande livro estava aberto.
Eu ouvi uma risada maléfica e percebi que estava deitado no chão diante de Satanás. Satanás diz: finalmente, eu peguei você. Eu recuei, horrorizada, mas logo depois, percebi que ele estava se dirigindo não para mim, mas para outra pessoa na minha frente. Satanás diz: finalmente, posso destruir você. Vamos ver qual será o seu castigo. Ele abriu o livro e passou o dedo pelas páginas. O nome dessa alma foi citado e a punição foi infligida. Querido Senhor, eu clamei, é possível que tudo isso seja real? Eu fui o próximo. Os demônios me empurraram para uma plataforma e me forçaram a adorar a Satanás. O mesmo riso diabólico brota dele. Eu estive esperando por você por um longo tempo e finalmente consegui você. Ele falou muito alto com satisfação sádica. Você tentou escapar-me, mas agora eu estou segurando você. Um susto como eu nunca tinha conhecido antes me agarrou. Minha carne foi desfiada novamente e uma grande corrente foi enrolada em volta do meu corpo. Eu olhei para mim mesmo enquanto estava cercada por essa corrente. Eu era como os outros. Eu era um esqueleto de ossos humanos mortos e vermes enxameavam dentro de mim. Um fogo começou dos meus pés e me envolveu completamente. Eu gritei novamente: Senhor Jesus, o que aconteceu? Onde você está, Jesus? Satanás riu o quanto pôde e disse: não há Jesus aqui. Eu sou seu rei agora. Você ficará aqui comigo para sempre. Você pertence a mim agora. Fiquei horrorizado no ponto mais alto. Eu não podia sentir nem Deus, nem amor, nem paz, nem qualquer calor humano. Mas eu senti profundamente sentimentos de medo, ódio, dor atroz e sofrimento além da medida. Eu implorei a Jesus para me salvar, mas não houve resposta. Eu sou seu Senhor agora, disse Satanás, levantando a mão para convocar um demônio para vir para o seu lado. Imediatamente um espírito maligno muito feio subiu para a plataforma onde eu estava e me agarrou. Era corpulento, com o rosto de um morcego e garras de aves de presa estavam no lugar das mãos. Um cheiro sujo emanou dele. O que eu vou fazer com ela, Senhor Satanás? Perguntou o espírito maligno, enquanto o outro demônio, todos cobertos de cabelo e com a cabeça de um javali, agarrou-me também. Leve-a para as profundezas do coração, onde os horrores estão constantemente diante de seus olhos. Lá ela vai aprender a me chamar de Senhor. Eu fui arrastado mais, em um lugar escuro, muito escuro, e jogado em algo frio e escorregadia. Oh, como você pode sentir o frio e queima ao mesmo tempo? Eu não sabia, mas o fogo estava queimando meu corpo e os vermes enxameavam sobre mim e dentro de mim. Os gemidos da morte encheram o espaço. Ó Senhor Jesus, por que estou aqui? Meu Deus, deixe-me morrer. Eu estava chorando, eu estava desesperado. De repente, uma luz brilhou no lugar onde eu estava sentado. Jesus apareceu e me levou em seus braços. Instantaneamente eu me encontrei em casa. Meu Senhor Jesus, onde estava você? Perguntei-lhe, enquanto as lágrimas corriam pelas minhas bochechas. Ternamente Jesus falou e disse: minha filha, o inferno é uma realidade. Mas você nunca poderia ter tanta certeza se você não tivesse experimentado por si mesmo. Agora você sabe a verdade e você sabe o que é realmente estar perdido no inferno. Agora você poderá contar aos outros. Era necessário que eu te faça passar por lá para que você soubesse dessas coisas sem dúvida. Eu estava tão triste e tão cansado. Eu desmaiei nos braços de Jesus. E embora ele me restaurasse completamente, eu queria ir longe, longe de Jesus, da minha família e de todos. Nos dias que se seguiram, em casa, eu estava muito doente. Minha alma estava terrivelmente triste, e os horrores do inferno estavam constantemente diante dos meus olhos. Demorei vários dias a recuperar completamente. Noite após noite, Jesus e eu voltaríamos para o inferno para que eu pudesse escrever estas terríveis verdades. Cada vez que passávamos pelo coração, eu me mantinha muito perto de Jesus.
Um medo terrível agarrou-me sempre que me lembrava do que me tinha acontecido naquele lugar. Sabia que tinha de continuar a fim de salvar almas. Mas foi somente através das misericórdias de Deus que eu pude retornar. Paramos em frente a um grupo de demônios que cantavam e louvavam Satanás. Pareciam estar muito felizes. Vou fazer-te ouvir o que eles dizem, disse-me Jesus. Vamos hoje a esta casa atormentar aqueles que nela vivem. Teremos mais poder do Senhor Satanás se o fizermos bem, disseram eles. Oh, sim, nós vamos lá causar muita dor, doença e muita dor. Eles começaram a dançar e cantar canções demoníacas de adoração a Satanás, glorificando-se no mal. Um demônio diz: devemos ter muito cuidado e temer aqueles que acreditam em Jesus, porque eles têm o poder de nos expulsar. Sim, disse outro, em nome de Jesus devemos fugir. Então o último espírito maligno diz: mas não iremos àqueles que conhecem a Jesus e ao poder de seu nome. Meus anjos, diz Jesus, mantêm meu povo desses espíritos malignos, e suas obras não prosperam. Eu também protejo muitos que não são salvos, embora não saibam disso. Tenho muitos anjos que estão trabalhando para deter os planos prejudiciais de Satanás. Há muitos demônios no ar e na terra. Eu permiti que você visse alguns desses demônios, mas outras pessoas não o podem. É por isso que a verdade do Evangelho deve ser pregada a todos. A verdade libertará os homens e eu protegê-los-ei do maligno. Em meu nome estão a libertação e a liberdade. Tenho todo o poder no céu e na terra, não tenha medo de Satanás, mas tema a Deus. À medida que avançávamos através do inferno, chegamos a um caráter muito grande e muito escuro. Ele estava envolto de escuridão e tinha a aparência de um anjo. Ele estava segurando algo na mão esquerda. Jesus me disse: este lugar é chamado de trevas exteriores. Eu ouvi os choro e rangidos de dentes. Em nenhum outro lugar, até então, eu tinha visto tanto desespero quanto aquele eu senti neste lugar. O anjo que estava diante de nós não tinha asas. Ele tinha cerca de 10 metros de altura e sabia exatamente o que estava fazendo. Ele segurou um enorme disco na mão esquerda e lentamente se virou, levantando o disco como se estivesse se preparando para lançá-lo. Havia um fogo no meio do disco e o contorno estava escuro. O anjo colocou a mão sob o disco e puxou para trás para ganhar mais impulso. Eu me perguntei quem seria esse anjo gigante e o que ele faria. Jesus, conhecendo meus pensamentos, disse-me novamente: esta é a trevas exteriores. Lembre-se do que a minha palavra diz, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali, haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 8:12. Senhor, eu disse, você quer dizer que seus servos estão aqui? Sim, disse Jesus. Os servos que me viraram as costas depois que eu os chamei. Os servos que amaram o mundo mais do que eu e que voltaram a chafandir na lama do pecado. Os servos que não queriam andar na verdade e na santidade. É melhor nunca ter começado do que voltar para trás depois de ter me servido. Acredite em mim, disse Jesus, se você pecar, você tem um advogado junto do Pai. Se você se arrepender de seus pecados, eu sou fiel a purificá-lo de toda a iniquidade. Mas se você não se arrepender, eu vou vir quando você não vai esperar isso e você será desarraigado com os incrédulos e jogado nas trevas exteriores. Eu assisti o anjo negro como ele jogou o disco enorme na escuridão. Minha palavra diz bem o que significa quando está escrito: eles serão lançados nas trevas exteriores. Depois, Jesus e eu nos encontramos no ar seguindo o disco para o espaço. Aproximamos a borda do disco para observar o interior. Havia fogo no centro do disco e as pessoas estavam nadando lá, emergindo de vez em quando das ondas de fogo. Não havia demônios ou espíritos maus lá, mas apenas almas queimando em um mar de fogo. Do lado de fora do disco, era as trevas mais escura. Apenas a luz das chamas do interior do disco iluminava o ar da noite. Nessa luz, vi almas tentando nadar até as bordas do disco. Alguns estavam prestes a chegar lá quando uma atração do interior do disco os trouxe de volta para as chamas. Eu assisti suas formas se transformarem em esqueletos com almas acinzentadas como nevoeiro.
Entendi então que era apenas outra parte do inferno. Então, como em uma visão, eu vi anjos abrindo selos. Nações e reinos pareciam trancados sob esses selos. Quando os anjos quebraram os selos, homens e mulheres, meninos e meninas dirigiram-se direto para as chamas. Fui tomado pelo terror. Eu assisti passar esses servos do Senhor que tinham caído, perguntando-me se conhecia algum deles. Eu não conseguia desviar meus olhos da visão daquelas almas andando direto para o fogo e ninguém estava tentando pará-las. Eu clamei: Senhor, por favor, pare-os antes que eles atinjam o fogo. Mas Jesus respondeu: quem tem ouvidos ouça. Quem tem olhos veja. Minha filha, levante sua voz contra o pecado e o mal. Diz aos meus servos que sejam fiéis e invoquem o nome do Senhor. Se eu te levar através deste lugar horrível, é para que você diz-lhes o que é o inferno. Jesus continuou: alguns não vão acreditar em você, alguns dirão que Deus é bom demais para enviar homens e mulheres para o inferno. Mas diz-lhes que a minha palavra é verdadeira, diz-lhes que os temerosos e incrédulos terão a sua parte no lago de fogo. Jesus disse: esta noite, minha filha, nós iremos a diferentes partes do coração do inferno. Eu quero falar com você sobre os chifres e mostrar-lhe como eles serão usados para transportar espíritos malignos e forças demoníacas à superfície da terra. Como Jesus falou, comecei a ter uma visão. Na visão, vi uma antiga fazenda, abandonada e acinzentada, cercada por muitas árvores mortas e altas ervas mortas. O pátio ao redor da fazenda estava cheio de coisas mortas. Não havia vida lá. A fazenda parecia estar localizada nos cantos do campo e se movia em direção ao seu centro. Não havia outro edifício à vista. A morte estava em todo lugar. Eu sabia que essa fazenda fazia parte do inferno, mas ainda não conseguia entender o que estava vendo. Dentro, por trás das janelas sombrias, surgiram grandes sombras com formas humanas. Havia algo demoníaco em sua aparência. Uma dessas formas moveu-se para a porta da frente e abriu-a. Eu observei um homem muito alto com músculos extremamente largos, vir da porta e caminhar até a varanda. Ele tinha cerca de 1,83 metros e tinha a estatura de um halterofilista. Sua cor era do mesmo cinza pálido que a área circundante. Ele estava vestindo apenas calças acinzentadas e aborrecido como a pele nua de seu peito. Sua pele parecia escamas e sua cabeça era enorme. Na verdade, a cabeça dele era tão grande que suas pernas estavam dobradas por carregar uma carga tão pesada. Seus pés tinham cascos como as pernas de um porco. Seu rosto era severo e mesquinho e ele parecia muito velho. Seus olhos estavam maçantes e seu rosto era muito largo. Na visão, vi essa criatura horrível atravessar o antigo portal. A terra tremeu quando se moveu e chifres saíram do topo de sua cabeça, grandes chifres que se estendiam mais e mais para cima, tanto quanto o olho podia ver. Enquanto caminhava, vi que os chifres estavam ficando mais longos, sempre, muito lentamente. Outros chifres estavam começando a sair de sua cabeça. Chifres maiores saíam dos menores. Vi que sua cabeça era como uma besta diabólica e poderosa, cheia de destruição. Cada passo que ele deu, fez a terra tremer. Jesus disse: olha. Eu vi os chifres fazendo seu caminho e chegar em casas, igrejas, hospitais, escritórios e edifícios de todos os tipos em toda a terra. Os chifres estavam causando grandes danos por toda a terra. Eu vi a besta falar e espíritos maus foram cuspidos na terra. Eu vi muitas pessoas seduzidas por essas forças demoníacas e caíram nas armadilhas de Satanás. Estamos em guerra, o bem contra o mal, pensei eu. Ouvi o Espírito do Senhor dizer: estamos em guerra, bem contra o mal. Nuvens escuras saíram dos chifres e esconderam muitas formas de mal que saíram e se espalharam pela terra. Todas as abominações que Deus odeia estavam lá. Vi reinos a erguer-se na terra e milhões de pessoas começaram a seguir estas forças demoníacas. Eu vi os chifres antigos removidos e chifres novos aparecendo em seus lugares.
Eu ouvi Jesus dizer: isso está começando a acontecer agora. Estas coisas foram e serão. Os homens amarão a si mesmos em vez de amar a Deus. O mal prevalecerá nos últimos dias. Homens e mulheres amarão as suas casas, os seus carros, as suas terras, os seus edifícios, os seus negócios, o seu dinheiro e o seu ouro mais do que eu. Arrependei-vos. Ele disse: porque eu sou um Deus ciumento. Nada pode ser colocado diante da adoração que me ofereces, nem filhos, nem filhas, nem mulheres, nem maridos. Porque Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e na verdade. Olhei e eis que os chifres estavam se movendo da superfície da terra, em direção aos céus acima. Novos reinos estavam subindo e houve guerra e destruição por toda a terra. Aqueles que haviam adorado a besta eram muitos. A besta demoníaca com os chifres caminhou aqui e ali como se estivesse refletindo, e a terra tremia sob seu peso. Alguns minutos depois, ela retornou à fazenda. Nuvens escuras apareceram e muitas pessoas morreram na terra. Eu vi o mundo em meio à grande tribulação, e comecei a orar com todo o meu coração. Eu gritei: ó Senhor, ajude-nos. Então duas grandes bestas na forma de espírito vieram da terra e começaram a fazer guerra entre eles. Eu sabia que eles vinham do inferno. Uma maré humana estava a ver a batalha entre estes dois demônios. Depois vi algo a surgir da terra entre eles. Eles pararam de lutar, e ficaram de ambos os lados de um grande navio. Os dois bestas tentaram destruir a nave, mas não conseguiram. Eles o empurraram para debaixo do chão e o enterraram entre eles. Eles ficaram de novo cara a cara, prontos para retomar a guerra. Ouvi uma voz a dizer: olha. Enquanto eu olhava, uma luz apareceu no chão onde o barco tinha sido enterrado. O barco reapareceu na superfície da terra e tornou-se um grande disco. Os dois bestas começaram a tomar outras formas e tornaram-se grandes e negras. Uma porta na frente do disco se abriu, e um forte raio de luz revelou escadas. As escadas desceram, embaixo da terra, e ouvi uma voz dizer: no inferno. Havia um forte sentimento de mal no ar, e senti-me perdida e desfeita enquanto observava. Uma força paralisante veio do disco e eu não podia correr em lugar nenhum. Senti-me presa, apesar de estar em espírito. Jesus levantou-me mais alto até que eu me encontrei acima do que eu vi. Mas naquele momento, as escadas se tornaram uma escada rolante, movendo-se de baixo para cima do coração da terra. Quando estava ao lado de Jesus, senti-me segura e protegida. Ouvi uma voz dizer: ele vai sair do inferno. Jesus disse: isto é o que será. Isto ainda está por vir. Escreva para que todos saibam.